Como vocês sabem, hoje eu encerro a mensagem, irmãos, que nós começamos lá no Instagram, a respeito do orgulho. Amém? E hoje eu quero abordar o último ponto, irmãos, do que o pecado do orgulho pode nos afetar em algumas coisas que nós devemos, como crentes, observar. Amém? E como você sabe, hoje eu quero falar de perdão, então, irmãos. Amém? O orgulho nos impede de perdoar. Amém? Amém? Você tem entendido até aqui tudo que nós temos falado a respeito do orgulho? Espero que sim, irmãos. É um assunto obviamente complexo, mas a intenção, irmãos, é nos fazer entender algumas coisas. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele é baseado em perdão. Amém? Amém? Quem crê que foi perdoado por Deus aqui? Amém? Você tem que crer nisso do fundo do seu coração, irmãos, porque se Deus não te perdoou, você está condenado. Amém? Amém, irmãos? Me acompanhe aqui hoje, por favor. Se você não foi perdoado por Deus, você está em condenação, irmãos. E nós repetimos aqui sempre o texto de Paulo, que ele disse: o salário do pecado é a morte. Amém? Essa é a condenação que está sobre qualquer pessoa deste mundo, irmãos, que não aceita o sacrifício de Cristo na cruz. Amém? Nós lemos o texto de João aqui no capítulo 11. Amém? Não precisa abrir, mas o que a gente leu na entrada, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E ele coloca uma imposição, irmãos, uma necessidade nessa afirmação que ele faz. Ele diz: aquele que crê em mim recebe então a ressurreição e a vida. Amém? Existe a necessidade de crer. Se você não crê nisso, irmãos, é obviamente que está sobre você ainda a condenação. E eu acho que todo crente, primeiramente quando ele, não digo que todo, irmãos, mas grande parte se aproxima de Deus, principalmente pelo entendimento de: eu não quero ir para o inferno. Isso é natural. Amém? A condenação será paga onde? No inferno. Amém? Então é necessário entender isso. Nosso relacionamento com Deus, irmãos, é baseado em perdão. Antes de qualquer coisa, nós somos perdoados por Deus. Amém? Ele não veio contra nós com a intenção de nos matar primeiramente. Antes ele oferece perdão. Amém? Jesus mesmo disse isso, né? João 3,16 fala sobre isso. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém? O que é perecer, irmãos? É morrer, ou é continuar morto, na verdade. Amém? Então o nosso relacionamento com Deus é baseado em perdão. E isso é tão forte, irmãos, mas tão forte, tão importante, que Deus espera que você perdoe. Amém? Amém ou não amém, como dizia um pastor? Pastor espanhol uma vez, não, espanhol não, mexicano, colombiano, não lembro. Ele falava assim: amém ou não amém? Né? Tem que confirmar o amém. O amém é uma confirmação, irmãos. O nosso relacionamento com Deus é baseado em perdão, e por causa disso Ele espera que nós tenhamos essa capacidade também. Amém? E o perdão, irmãos, é uma das coisas que o orgulho tende a afetar com mais facilidade. Amém? O orgulhoso, irmãos, tem dificuldade primeiramente de receber o perdão. E esse é um problema muito grande. Dificuldade de receber o perdão. Como eu disse, o nosso relacionamento com Deus começa com o perdão. Agora, se o orgulhoso tem dificuldade de receber o perdão, como que ele vai conseguir ter um relacionamento com Deus? Deus se relaciona com aqueles que Ele perdoou. Se o orgulhoso não consegue receber o perdão, ele não vai receber o relacionamento, e por consequência não vai receber a ressurreição e a vida. Vocês estão entendendo isso? Essa é uma chave importante, irmãos. Nisso o orgulho pode ser um empecilho, porque o orgulhoso não quer receber de graça o perdão. A salvação vem mediante a fé. Não vem de nós, é dom de... Isso que Paulo fala aos Efésios no capítulo 2. A salvação vem pela graça, ou seja, é de graça, é um favor. Amém? Não é por merecimento, não vem de nós, ele continua dizendo. É dom de quem? É um presente de Deus.
Amém? E o orgulhoso, irmãos, tende a não conseguir receber esse perdão, porque esse perdão de Deus é gratuito. E o orgulhoso quer merecer a salvação. Amém? Então ele não consegue admitir o perdão de Deus, ele não consegue receber o perdão de Deus, porque ele quer merecer. O seu ego está dizendo que ele precisa fazer algo, porque ele é muito bom. Então ele precisa arrumar um jeito de comprar a salvação, ou de merecer a salvação, ou de fazer algo em troca. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A graça e a salvação vêm de Deus, irmãos, e o orgulhoso cria um empecilho para isso. Primeiramente porque, irmãos, como eu disse, o orgulhoso quer merecer o perdão. Esse é o primeiro ponto, repita comigo: o orgulhoso quer merecer. Amém? Esse é o primeiro empecilho que o orgulhoso cria para si mesmo, irmãos. Ele não consegue receber o perdão de Deus, porque ele não consegue entender como que Deus é capaz de perdoar alguém que não merece. Você já parou para pensar nisso? Como que o teu Deus conseguiu te perdoar? Se você nunca pensou nisso, pense a partir de hoje. Como que Deus olhou para mim e foi capaz de perdoar? Você não existia 2000 anos atrás, mas enquanto Cristo carregava a cruz até o monte do Calvário, Ele via o teu rosto. E Ele poderia ter visto o Nicolas, Ele poderia ter visto a Brenda, a Janete, e voltado atrás. Não, isso aí não vale a pena não. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O orgulhoso não consegue entender isso, como que Deus oferece perdão para pessoas que não merecem. Nós estamos aqui na Páscoa, lembrando da crucificação e da ressurreição. Você sabe muito bem, Jesus Cristo foi crucificado no meio de dois ladrões, dois criminosos estavam ali, irmãos, um do lado e outro do outro. E a Bíblia diz que eles zombavam de Jesus. Mas quando veio trevas sobre a face da terra, por causa da ira de Deus com tudo o que estava acontecendo, a Bíblia diz que um deles se arrepende naquele exato momento. E o que Jesus faz? Ele olha para o lado e diz: não, você não merece, você estava me zombando há poucos instantes. O que Jesus faz, irmãos? Perdoa. Você sabe muito bem, uma das frases mais famosas que ele diz na cruz, irmãos: Pai, perdoa-os. Eles não sabem. Essas pessoas mereciam, irmãos? Não mereciam. Vamos mais além. Jesus aparece aos seus discípulos dentro de uma casa, e Tomé vê, mas antes de tocar ele não consegue crer. Ele precisou tocar nas feridas. Mesmo assim Jesus perdoava. Mesmo assim, do crente ao descrente, Ele está sempre perdoando pessoas que não merecem, irmãos. E nós somos incentivados a fazer o mesmo. Segundo ponto, irmãos, que tem a ver com o primeiro: o orgulhoso não aceita não ter méritos na obra da redenção. Repita comigo: méritos. O orgulhoso não aceita, ele quer fazer por merecer. Ele quer mostrar para Deus o quanto ele é bom e o quanto ele merece essa obra. E quem, irmãos, baseia o seu relacionamento com Deus nas obras, na verdade não o alcançou, porque ele pressupõe dar de graça. O que ele disse para Abraão no monte? Eu vou providenciar o cordeiro. Ele não disse para Abraão: Abraão, vai em tal lugar e compra com teu dinheiro o cordeiro, ou cria um cordeiro desde o nascimento, e daí esse aí você sacrifica. Ele disse: eu vou providenciar. É de graça. A Bíblia diz que Abraão olhou para o lado e viu o cordeiro.
Amém? Vocês estão entendendo? Não tinha mérito nenhum ali, irmãos. Abraão não poderia, nem mesmo com o sacrifício de Isaque, poderia fazer aquilo. Deus providenciaria, porque é de Deus o mérito da salvação, meu irmão. Amém? É de Deus o mérito. Nós colaboramos em alguns pontos, é claro. Então eu acabei de falar, você precisa crer, você precisa exercitar a sua fé. Amém? Mas todo o sacrifício, irmãos, toda a provisão, toda a providência do Cordeiro foi feita por quem? Por Deus. Amém? Nós cantamos naquela canção famosa: eu não posso comprá-lo, eu não posso merecê-lo. Amém? Quem sabe o que eu estou falando? Amém, irmãos? Esse é o segundo empecilho. Deus, irmãos, opera em nós a salvação. O que Paulo diz aos Filipenses, que é um texto que eu gosto muito: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoá-la até, ou seja, início, meio e fim. Começou, ele vai aperfeiçoar até a volta. Tudo isso vem de Deus, irmãos. E o terceiro ponto, irmãos, que é o principal: o orgulhoso não aceita como Deus pode perdoar alguém que não merece. Como que ele pode, irmãos? E esse terceiro ponto, irmãos, que é a nossa principal pedra no sapato no que diz respeito a perdoar o próximo. Essa é a nossa principal pedra no sapato, irmãos, no quesito perdoar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos fizeram mal. Porque o orgulhoso não admite a capacidade de Deus em ter o perdoado primeiramente. Lembra que eu falei de falsa humildade, irmãos, lá na live no Instagram? Falsa humildade é orgulho enrustido. Essa é a nossa principal pedra no sapato, irmãos, no que diz respeito a perdoar. Porque nós intentamos merecer o perdão de Deus, a gente acha que o nosso próximo precisa merecer também. Esse é o nosso principal ponto. Gostaria que você abrisse comigo em Romanos, no capítulo 5. Como perdoar alguém que não merece perdão, irmãos? Como perdoar alguém que não merece o perdão? Romanos capítulo 5, verso 6. Olha o que a Bíblia diz: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma boa pessoa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores. O que nós merecíamos, irmãos? Qual o salário do pecado? Repita comigo: a morte. Nós merecíamos então o quê? Como pecadores nós merecíamos a morte. Como que Deus é capaz de perdoar uma pessoa como eu e você? Primeiramente, irmãos, a Bíblia diz que Deus não faz acepção. Deus não faz acepção de pessoas. O orgulhoso, irmãos, pode pensar assim: que Deus me perdoa, até aí tudo bem, né? Afinal de contas, eu sou melhor que o fulano. Talvez o ciclano, tudo bem que Deus perdoe, ele é melhorzinho que o fulano, mas os dois são inferiores a mim. O orgulhoso faz muito disso, irmãos, acepção de pessoas. Ele olha para o perdão de Deus e diz assim: até o fato de Deus ter me perdoado, até aí tudo bem, eu sou uma pessoa legalzinha. Daqui a pouco Deus pode perdoar a Brenda, e a gente fica deliberando o perdão de Deus, quem merece ou não o perdão.
A gente fica apontando e dizendo: o Nicolas até vai, mas o João, a Jane. Vou dar um exemplo bobo aqui. Algumas pessoas com menos de 1,5 m, né, Brando? Quem sabe não mereceriam. A Jane, mais baixinha também. Ou um mais gordinho como eu, talvez não merecesse tanto, né? Ou como o Nicolas gosta de dizer, o mais bonito da família. Amém? Nós, irmãos, como seres orgulhosos que somos e que estamos em constante briga contra esse pecado terrível, nós fazemos muito isso, irmãos, acepção de pessoas. Quem merece o nosso cuidado? Quem merece o nosso carinho? Quem merece a nossa atenção? Quem merece ser ouvido? Quem merece que nós estendamos as mãos? Quem que será que está nos sinais e que merecem que nós, de dentro dos nossos carros, abaixamos os vidros e damos 5 centavos, 10 centavos? Quem merece isso? E nós ficamos selecionando pessoas. O orgulhoso faz muito disso, irmãos. Ele diz: todos são inferiores a mim. O fulaninho talvez é um pouquinho melhor, mas o ciclano não, esse é muito inferior. Então não vai fazer parte da minha vida, eu nunca mais vou falar com ele. Ele não estará nos meus relacionamentos. Ele não merece nenhum esforço. Ele não merece que eu faça nada. Nós estamos constantemente selecionando pessoas, irmãos, usando-as como escada para algumas coisas. Quando fulano passa de ter serventia para nós, o que nós fazemos? O orgulhoso faz isso, irmãos. Acepção de pessoas. O texto diz ali, irmãos, que leia comigo de novo o verso 6. Quando nós estávamos completamente desamparados. Como é que está na sua tradução aí? Alguém tem uma tradução diferente? Éramos fracos, olha isso. Quando nós éramos fracos, desamparados. O orgulhoso pensa, irmãos, que tem pessoas que merecem mais honras do que outras. Isso entra dentro das igrejas, irmãos. Tem igrejas que colocam pessoas em pedestais, como se fossem mais dignas do que outras. Eu já fui em igrejas, irmãos, que pessoas mais pobres sentavam atrás, para não serem vistas. Eu já participei de cultos que pastores, evangelistas eram tratados como deuses, e as pessoas só faltavam se ajoelhar, achando que existia neles algum poder que não vinha de Deus. O orgulhoso faz isso constantemente, irmãos. Pensa que tem pessoas que merecem mais honra, que merecem mais atenção, que merecem um lugar de honra, de destaque no meio dos outros. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Ele faz acepção entre quem merece mais amor ou quem não merece nada. Mas o texto aqui, irmãos, que nós lemos de Romanos, deixa bem claro que Cristo morreu para pecadores desamparados, fracos, como o texto da Janete disse, na tradução. Fracos, desamparados, para os mais pobres, para os doentes, como Jesus disse. Amém? Você está entendendo isso, irmãos? Cristo morreu por pecadores desamparados, fracos, os que necessitam, não aqueles que pensam que são alguma coisa, e porque são alguma coisa na mente deles, acham que não precisam de salvação. Está cheio de gente assim aí fora, irmãos. A maioria dos ateus que tem por aí, não é que eles não acreditam que Deus não exista, é porque eles já escolheram para si que eles serão seus próprios deuses. Eles não precisam de salvação. Da onde que eu preciso de um cara que viveu há 2000 anos atrás e foi morto? Eu sou suficiente para mim mesmo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas não exteriorize isso, irmãos. Como eu disse lá no Instagram na primeira mensagem. Não pense, o fulano deveria estar ouvindo isso, né? Tomara que o ciclano esteja entendendo bem.
É para todos nós, irmãos. Nós estamos em constante batalha contra isso. Você precisa matar o seu orgulho todos os dias. Quando você chegar na sua casa, irmãos, no relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, mate o seu orgulho. Não queira ser o lugar de destaque, não queira ser a prioridade na sua família. Sirva o resto. Não faça acepção de pessoas. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Os pais que estão aqui, amem os seus filhos e tenham um relacionamento com eles baseado em perdão. Não pensem que vocês, porque são pais, porque há um mandamento lá nos 10 mandamentos, vocês podem pisar na cabeça do filho de vocês. Até porque Paulo diz lá em Efésios: pais, não irriteis seus filhos. Existe, claro, um lugar de hierarquia na família, irmãos, é claro. O pai e a mãe têm lugares de honra, mas tem responsabilidades também, irmãos. Cristo serviu, Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Nós não somos superiores a Ele. Lembra? Na semana passada, o orgulhoso pensa ser superior a Deus, e ele está a um passo de pisar em cima do seu próximo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Nós fomos perdoados pela graça. Nós não merecíamos honra nenhuma, mas Ele nos garante filiação. Ele nos garante como herdeiros, assim como Jesus Cristo é de graça, irmãos. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? A meritocracia que cai por terra, irmãos. O perdão sobre o doente, sobre o aflito, sobre aqueles que foram rejeitados na sua infância por pai, por mãe, por irmãos, na escola, no trabalho, aqueles que são zombados, irmãos. O perdão sobre aquele, irmãos, que cometeram crimes mais perversos de todos. O perdão é sobre eles. Não exista pessoa neste mundo que Cristo não possa perdoar. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque quem perdoa não é orgulhoso. O orgulho não é um atributo de Deus, e você precisa dar glória a Deus por isso. Ele é superior a todos nós, irmãos, mas Ele não levou em consideração ser igual a Deus, a algo que Ele devesse se apegar. Mas Ele o que, João? Se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele se fez o menor. Ele foi vulnerável numa cruz, meu irmão. O Filho de Deus estava numa cruz, nu, massacrado, zombado, cuspido. Quando ele teve sede, deram vinagre para ele, numa esponja, em que provavelmente as pessoas limpavam as suas fezes. O Filho de Deus, meu irmão, com um verme na carne. Procure, pesquise para você saber como que eram os açoites da época. O Filho de Deus, o próprio Deus, estava numa cruz, irmãos. Não existia orgulho ali, apenas serviço, apenas perdão. Nós estamos vivendo num mundo, irmãos, e como eu já disse aqui algumas vezes, pessoas que pensam ser independentes, autossuficientes e que não precisam de ninguém, porque se acham a última traquinas do pacote. Irmãos, olha o quanto esse mundo oprime os pobres, os miseráveis. A Bíblia diz que Deus olha do céu com nojo, com ira. Tudo isso é fruto do orgulho, meu irmão. Tudo isso é fruto do orgulho. Um dia Deus vai julgar todas essas atitudes. Amém? Você precisa perdoar, irmãos. Você precisa ser como Deus. Deus não foi orgulhoso. Ele não disse: eu estou aqui no meu trono, vou pisar em cima deles. Ele não, irmãos. Ele ofereceu o seu próprio filho numa bandeja. Esse perdão, ele olha para o pecador, meu irmão. Ele vê vidas caminhando em direção ao inferno, onde há choro, onde há ranger de dentes.
onde o fogo não se consome. Mas esse perdão, ele olha, irmãos, para essa pessoa caminhando em direção ao abismo, ele diz: eu vou perdoar. Ele não merece, mas eu vou perdoar. Nosso orgulho, irmãos, nos faz, de forma consciente e às vezes até inconsciente, irmãos, deixarmos de lado o fraco. A gente não quer ser associado àqueles que choram. A gente não quer ser associado muitas vezes àqueles que têm problemas. Consciente e inconscientemente, irmãos, nós deixamos de lado o fraco, aquele que é inconveniente, aquele que parece um pouco mais chato, sabe? As pessoas dizem: meu santo não bateu. Você já ouviu isso em algum lugar, né? Você já disse isso? Não responde. Ah, eu não fui muito com a cara do fulano. Ah, o Beltrano, não gostei muito dele. Ele não é atraente. Ele não é bonito. Ele não tem os olhos azuis. Ele não tem dinheiro. O orgulhoso faz isso constantemente, irmãos. Por quê? Porque as pessoas às vezes não têm muito a oferecer. É ou não é verdade? As pessoas às vezes, irmãos, não têm muito a oferecer. E o orgulhoso acha que elas não são dignas. Então ele não desprende tempo, não desprende amor. Jesus curou muita gente, irmãos, que provavelmente estava lá no dia da crucificação, zombando dele. Você lembra da história? Da história não, do texto aquele que Jesus cura 10 pessoas. Só um voltou para agradecer. Só um voltou alegre, irmãos. Os outros não tinham nada a oferecer, nem gratidão. Talvez você faça algo por alguém, irmãos, e a pessoa não retribua nem obrigado. Obrigado, nem consideração. Talvez você faça algo por alguém hoje, e quando a pessoa estiver melhorzinha, ela nem vai te procurar mais. Qual que é a tendência, irmãos? Não vou mais atrás também. Eu não vou atrás de novo. Quem te viu passar na prova? É verdade, né? Tá falando. Fala, Jô. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Mas, irmãos, tem uma boa notícia para nós que lidamos com isso. O que o texto ali de Romanos diz, irmãos? Leia comigo de volta o verso 8. Romanos 5:8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Meu Deus, irmãos, Jesus veio disposto de forma humilde, irmãos, morrer por pecadores como eu e você. Amém? Para encerrar, irmãos, uma boa notícia aos orgulhosos de plantão. Se você reconhece, irmãos, que o pecado do orgulho tem tomado conta do seu coração, das suas ações, das suas atitudes, das suas falas, a forma como você se relaciona, a sua postura dentro do seu lar, se você reconhece, irmãos, você já pode dar o primeiro passo aqui nessa noite. Qual que é o primeiro passo para o perdão, irmãos? Com fé, a confissão. É a partir da confissão que vem o reconhecimento. Nós estamos, irmãos, falando do que o cristianismo também representa, um relacionamento na horizontal. Se você acha que precisa ou que pode ser independente, meu irmão, você está na religião errada. O cristianismo não é sobre isso. Amém? A igreja é ou não essencial? Amém? É o corpo de Cristo. O corpo. Jesus não está andando por aí sem cabeça, meu irmão, sem pé, sem dedo. Todos somos importantes para Deus. Amém? Esse é o primeiro passo, irmãos, confissão.
O Espírito Santo vai se mover, irmãos, para tratar o nosso pecado quando a gente confessa. É o primeiro passo. Eu sou orgulhoso, eu tenho sido orgulhoso, as minhas atitudes são assim. Então você confessa. Confessar é importante, irmãos, para o tratamento, principalmente com relação ao orgulho, irmãos, porque quando você confessa, você está reconhecendo, você está lamentando. Quando você confessa um perdão e pede perdão a Deus, irmãos, por ele, você confessa um pecado, desculpa, e pede perdão a Deus, você está se prostrando diante daquele que pode fazer alguma coisa. Você está dizendo: Pai, você é superior. Amém? O meu orgulho não adianta de nada, porque eu não sou o suficiente. Eu não tenho solução para mim mesmo. Quem lembra aqui de Adão e Eva? Amém? Qual foi a solução deles, irmãos? As folhas da figueira. Amém? Não deu certo. O que eles fizeram não deu certo. Foi necessário que Deus intervisse. Se coloque de pé.